Bem-vindos a mais uma Aliança 559, com muita alegria, muito amor. Apesar das adversidades e dificuldades, eu estou aqui, trabalhando conosco, por nós. E nos conectando com as sagradas frequências, falando da palavra, essa importância suprema de começar o dia em plena conexão, na holopraxis, a prática de estarmos nos conectando com o todo, essa aliança ativa. Com ela nós nos conectamos com o todo, nos conectamos com o universo e direcionamos a nossa existência para uma direção adequada para cumprir o nosso propósito. A gente vai construindo isso internamente. Toda construção é uma construção interna. Toda construção é uma construção interna. Isso. Então, importante começar o dia tendo essa prática e depois caminharmos para nos conectarmos com palavras sagradas. Palavras deixadas pelos sábios da antiguidade. E aqui nós lemos o sagrado 72 nomes de Deus. E fazemos uma plena e pura conexão com a data do dia de hoje, entendendo que frequência que está pulsando, entender onde nós estamos, para saber para onde nós vamos. Então, saudações da luz. Saudações da luz aos nossos mestres e guias. Saudamos aqui ao Sagrado Arcanjo Rafael, regente desse horário, das 6 horas da manhã, do ponto cardeal leste. Invocamos tua presença, Rafael, e reverenciamos e reconhecemos a ti. Unimos essas frequências e sua sagrada frequência com Paralda, governante do elemento ar, o ar que nos areja agora às 6 da manhã. Que as hierarquias superiores estejam conectadas com as hierarquias do plano da Terra, Etzhaim. Saudamos nossos mestres e guias que nos acompanham. Saudações na luz, a quinta frequência do único Deus, Senhor Mazar Yahá, Deus Salvador. Saudamos também os sagrados caminhos e as sagradas letras de fogo, Men, Rei e Shin. Saudações a Adonai e a Yahvé. Saudações da luz a toda essa sagrada frequência que rege o dia de hoje, que nos conecta com aquilo que é, foi e sempre será. Que a hierarquia superior e as hierarquias do plano da Terra deem as mãos e façam aquilo que tem que ser feito. Em nome de ti, que foi, que é e que sempre será. Soriode Revavirê. Bom, queridos, nós já estamos numa trilha aqui há 1 hora, desde as 5h14, fizemos o Liderança
514. Maria Laura, sempre com muita prestatez, traz as suas impressões. Ela é uma L5, tem trabalhado sua liderança com excelência. Parabéns, Maria Laura. E ela traz as suas referências de hoje. Trabalhamos clareza e obscuridade. Liderar com clareza, com excelência. Precisa observar, né? Se tem obscuridade, e ir desvelando, desbloqueando, descobrindo. Ter clareza é trabalhar para a luz, exatamente isso. Então ela traz essas referências que nós trabalhamos essas e muito mais, né? Muito mais profunda. Ela traz só um teaserzinho para vocês, está trazendo as impressões, mas o trabalho foi muito maior, ela fez perguntas pertinentes. Já fizemos uma aliança ativa, agora ativamos nossa identidade, construímos o nosso futuro, a aliança ativa é isso. Tomando consciência de que somos nós que conectamos o espírito e o corpo físico à matéria. Na qualidade de alma, somos nós que damos essa conexão. Que as coisas aqui no plano da Terra, elas só acontecem e operam por meio de nós, encarnados nesse corpo físico. A aliança ativa dá essa conexão, esse alinhamento para nós. Pedimos misericórdia diante do Deus vivo. Hoje foi bem profundo, bem conectado e profundo. Sinto pulsar isso ainda em mim. E trouxemos as nossas imagens em ação, a nossa imaginação, nossas formas de pensamento, porque é assim que se constrói tudo, a partir de uma imagem. Nada que foi construído antes de uma imagem. Tudo passou por uma imagem. Então, a aliança ativa é isso. Se te agrada ou se te motiva, né? Anima, é isso que eu quero dizer. Esteja conosco às 5h31, começa o Aliança Ativa, antes desse programa, tá? Agora nós estamos entrando em contato com a palavra e vamos observar as frequências e energias de hoje, dia 24/3/2022, 2, 3 e 4 estão aí presentes. Vamos olhar o que os números estão querendo dizer para nós. Vamos ver o que os números estão querendo dizer para nós. Aqui. Bom dia, Luzia Solange. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção, né? A gente vem trabalhando bastante esse número 24, são os anciões do tempo, né? Conselho kármico. 12 de um lado, 12 do outro. Os 24 anciões do tempo. E é interessante isso, porque ele vem se repetindo, essa frequência. Tem a ver com essa limpeza, com essa purificação que nós estamos tendo. Nós estamos vivendo, lembrem, o macro ciclo de Saturno até 2052. Nós estamos no macro ciclo de Saturno.
Os anciões do tempo, eles estão conectados em Saturno, com Saturno. Outra energia que está conectada com esse lugar é de Saint-Germain, que é o raio da transmutação. Percebe tudo conectado? Qual é o dia do raio violeta, púrpura, purpurina, né? Sábado. Sábado, Saturday. Saturno, dia de Saturno. As coisas se conectam. Você precisa prestar atenção como as coisas vão se conectando. Então nós temos essa sagrada frequência dos anciões do tempo, do conselho kármico, dos antigos de dias. E se nós somarmos com o 3, nós vamos ao sagrado 27. Quem é o 27? É o 1. O 1. O 1. O caminhante. Vamos ver se eu consigo botar isso aqui. Consigo o que eu quero. Essas figurinhas aqui do YouTube, elas são mais complexas para você conseguir pegá-las. Quero pegar uma figurinha aqui, vamos ver. Olha, isso aqui é legal, acho. Ó. É o 1 olhando para o 26, que você já sabe, é Iode, Ré, Vav, Ré. Assim a gente vai tomando consciência. Ficou bonitinho. Então, o 1 somos nós, o caminhante, o peregrino, né? Aquele que está caminhando, olha para Iode, Ré, Vav, Ré, 1, olhando para o 26, vai dar 27. Mas 27 também é o quê? Ele tem uma contraparte. Ele tem uma contraparte. Estou me achando aqui com símbolos. Pronto. Então ele tem uma contraparte, certo? Com 72. Ele é a contraparte de 72. 27, o inverso, 72. 72 nomes de Deus, que vai levar a gente a 9, que é o recolhimento. Recolhimento. Mediração, meditação, né? Mediração. Muito bom. Então, nós podemos somar esse 27 ao 6, que nós vamos chegar a um 33 sagrado. Olha que interessante, né? Então, 27 de 24 mais 3, que é o caminho mais adequado. Esse 6 do quê? Do 222, que é a sagrada frequência do Espírito Santo, vai levar a gente a um 33, né? Que é uma sequência elevada. Tem outros caminhos? Tem. Tem um caminho aí oculto, nós falando de obscuridade, de clareza, tem um caminho oculto, que não pode ser negado, mas só não pode ser tomado. Que seria esse 9 com 6, que vai levar a um 15, falando a respeito dos vícios, etc. Certo? Então, qual que é o caminho mais adequado? A gente pegar o caminho dos vícios ou a gente pegar o caminho do 33, da centena mestre? 33. Somar esse caminho do 27 com o 6, né? Vindo desse 222, ou seja, a sagrada frequência dos 72 nomes de Deus com o Espírito Santo. Só isso que nós estamos. E você vai chegar a um 33.
que é a idade de Cristo, que é esse lugar da adaptação almática, né? A adaptação almática. Quando a alma se adapta a algo. Esse é o Sagrado 33. 3 likes, 3 pessoas. Assim é. Pegaram? São caminhos, são frequências que nós olhamos e, na realidade, esse lugar não precisa ficar estudando ele. É só entrar em contato com a frequência. Você não precisa estudar sobre, sei lá, o Palácio do Governo, me veio na cabeça. Você não precisa estudar sobre o Palácio do Governo. Basta você estar lá. Você não precisa saber da arquitetura, você não precisa saber da energia. Basta você acender a luz. Você precisa saber qual é a bitola do fio, da onde vem, qual é a caixa de luz. A caixa de luz vai entrar na caixa do prédio, o prédio vai estar no transformador da rua, qual é a potência dele, da onde vem, qual é a energia, qual é a qualidade. Não precisa saber nada disso, precisa? Não. Você precisa só saber, se você apertar esse interruptor, acende a luz. É a única coisa. A não ser que você vai ser um técnico, entende? Numerólogo, etc. Você vai aprofundar esse lugar. Se não, é você saber que nós estamos trabalhando essas frequências. Essa é a minha função aqui. Trazer para você, desvelar quais são as frequências sagradas que estão sendo trabalhadas aqui. Bom dia, Rita de Cássia. É isso que precisa saber, né? Então, são essas daí, as sagradas frequências. Vamos a Mazar Yahá, vamos juntar aqui, vamos ver o que ele fala a respeito disso. A sagrada frequência de Mazar Yahá, com os anciões do tempo, com 72 nomes de Deus. Então, ele é, em si, um dos 72 nomes de Deus. Né? O que ele está trazendo desse recolhimento? Né? Vamos entrar em contato aqui. Então, ele rege o dia 10/1, dia 24/3, 5/6. Eu saúdo aqui a 2 pessoas sagradas que já partiram, o Roberto Come, que foi um grande amigo meu, e a Luiz Paulo, meu irmão, que também já partiu cedo. Os 2 estavam conectados a essa sagrada frequência de Mazar Yahá, que eles estejam imensamente felizes, aonde quer que eles estejam. Mas também saúdo aqui, saudações na luz, a mãe das minhas filhas, a Cristina, e também ao Luiz Paulo, filho do Luiz Paulo, que nasceu no mesmo dia que ele, né? Mesmo dia de nascimento dele. Então, que o Luiz Paulo possa estar recebendo uma cota de luz agora, Cristina também, e que eles tenham um dia abençoado no dia de hoje. Dia 17/8, dia 29/10, também rege. Esse gênio é invocado para viver em paz com todos. Concede uma vida cheia de paz e o conhecimento das altas ciências e uma grande força moral. Dá facilidade no aprendizado, caráter agradável, prazeres honestos. Prazeres honestos. Muito bem. Então, o que é paz? Paz é movimento, né? O contrário de paz não é guerra, é estagnação. Quando a gente fala dos anciões do tempo, fazendo esse contato, né? Paz é movimento em que sentido? Em você limpar, drenar aquilo que precisa ser drenado, purificar, transmutar, drenar a energia suja para que fique a limpa. Então, paz é um movimento dessa drenagem, conectando com
liderança 514, nós falamos sobre clareza e obscuridade. Então, é tirar a obscuridade, é tirar essa impureza, né, que foi instalada aí. Esse é o lugar, tá? Concede uma vida cheia de paz, é isso. O conhecimento das altas ciências, quem são? Ciências herméticas. Altas ciências são as ciências herméticas. Tarô, astrologia, numerologia, radiestesia, geometria sagrada, teogonia, teurgia e assim por diante. E uma grande força moral. Força moral. Caráter agradável e prazeres honestos, né? Conectado a isso, né? Em que você não vai prejudicar a outra pessoa. Prazeres honestos, né? Não vai prejudicar, acima de tudo, a você mesmo, né? Prazer com honestidade. Está ligado ao Salmo 32. Vejamos o que ele nos traz aqui. O que nos traz o Salmo 32? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Pegaram? Né? Conselho kármico, né? Nosso karma está ligado às transgressões, às inadequações, né? Os pecados nesse sentido, né? Dos vícios dos nossos comportamentos. Então isso é acessar a virtude cardial, você entender esse lugar. Feliz é aquele que tem suas transgressões perdoadas. Como vai perdoar suas transgressões? Só diante do Deus vivo. Não há outra possibilidade disso ser perdoado. Como é que é trabalhado? Pelo conselho kármico, trabalhado por os anciões do tempo. Esse é o trabalho deles. Quanto mais você tiver em contato, quanto mais você desvelar, novamente, quanto mais você deixar isso transparente, claro, das suas inadequações, e ninguém precisa falar isso para você, você sabe exatamente, mas serão apagados. Essa é a palavra. Vai ser desarmada a bomba. Míssel. 2.000 quilômetros de anos-luz, entende? Você está jogando esse míssel. Está lá em curso. Se explodir, vai ser um problema. Eu tenho... Isso é algo que eu vou dizer para vocês que eu não tenho 100% de clareza e certeza do que eu vou dizer. Né? Eu sei que essa bomba pode ser desarmada, mas depois que ela explode, eu não sei se isso é possível reverter, ou se você vai colher aí de qualquer forma, talvez diminuir a onda, talvez isso seja possível. Mas uma vez que ela explodiu, teve um efeito. Anular esse efeito, eu não tenho certeza desse lugar. Talvez vir uma marolinha, ao invés de vir uma onda de destruição. Talvez isso. Então vamos continuar. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há a hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha aqui, cara, que isso aqui, que lindo. Mantinha escondidos, falamos disso, obscuridade e clareza hoje, muito no Liderança 514. Né? E isso está totalmente ligado ao conselho kármico, né? E a paz
que nós estamos falando aqui, que traz Mazar-Yahá. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, Senhor. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri mais as minhas culpas e transgressões. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Perdoastes as ações das minhas transgressões, é isso que ele está dizendo. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Que eu acabei de dizer. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás das canções de livramento. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você, meu filho querido. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm discernimento, mas precisam de serem controlados com freios e rédea. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Cantemos agora, Kadosh, 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 ó Adonai Tsabayoth. Cantemos Kadosh, 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 Yod He Vav He. Kadosh, 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 ó Yod He Vav He. Kadosh, 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 Yod He Vav He. Kadosh, 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 Yod He Vav He. Esse é o lugar. Nosso Salmo 32 é muito, 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 muito significativo. Eu não lembrava disso. Ele diz por si só o que é isso. Como você redimir os seus pecados, suas transgressões. Precisa assumir essa responsabilidade. Precisa assumir aquilo que é. Esse é um lugar que só você experimentando, para que você possa estar acessando. Não há outra opção. Você precisa, do verbo precisar, se aproximar do Deus vivo. E estar diante da presença dEle, sem intermediários. E simplesmente assumir a sua transgressão, dizer, eu sei que isso não é legal. Eu tenho consciência disso, livra-me desse lugar. Transmuta, corta todos os laços que faz com que eu caminhe nesse lugar. Isso transcende qualquer religião e qualquer ordem iniciática. Isso é você diante do Deus vivo. Esse é o lugar que vai te trazer paz no coração. Paz no coração. Livramento. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Simples assim. E ele segue aqui. O que é lindo. Isso aqui. Uau, que salmo lindo.
Qual foi que pegou mais para vocês? Olha lá. Eu reconheci diante de ti o meu pecado, as minhas transgressões, minha inadequação, meu vício de comportamento. E não encobri as minhas culpas, ou seja, a minha responsabilidade diante daqueles atos. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoastes, redimisse o meu tempo e o meu pecado. É simples assim. E é isso que a gente faz na aliança ativa. Fazemos todos os dias nos postamos diante do Deus vivo todos os dias. Faça a invocação de Mazar-Yahá comigo. Ó Mazar-Yahá, não permitas que a virtude que pusestes em minha alma seja um empecilho para o meu desenvolvimento. Ajuda-me a não esmorecer diante das dificuldades. Que a riqueza e a força da experiência adquirida na vida se espalhe por toda a minha alma, Senhor. Aponta-me o lugar em que eu possa dar o testemunho de tudo que representas. Esse é o lugar, meu lugar, que Ele já apontou para mim. E é isso que eu faço aqui diante de vocês. A riqueza e a força, a experiência adquirida na vida. É isso que você precisa fazer. Você precisa encontrar um canal em que você despeje aquilo, seja onde for, para uma pessoa, para milhões de pessoas. Saudações na luz, a Metatron, aos serafins. Saudações na luz, a sagrada esfera de Keter. Ai, ai. Estamos naquela época, dá calor, dá frio. Estamos sobre a letra Men, Rei, Shin. Vamos falar disso. Quem está curtindo aí? Quem está aproveitando? Escreve aí, interage comigo. Escreve aí. Hashtag tô curtindo. Nós estamos sobre as letras Men, Rei e Shin. Isso é muito significativo, viu? Men é a grande transformação. Isso é Men. Rei é o rito, o ritmo, circulação da quinta essência, e o Shin é o caminho da ascensão. Esse é o caminho.
E é interessante porque esses dois caminhos, tanto o Man quanto o Shin, são caminhos densos, caminhos de alerta que a gente chama. Essa grande transformação, ela não pode vir de uma forma radical. E essa ascensão tem um risco de 66% da pessoa ficar rodando no mesmo lugar ou descender. Se a gente fala de ascensão, nós estamos falando de uma de três partes daquilo que é trino. Ascender, descender ou ficar no mesmo lugar. 66% de ficar no mesmo lugar. Esses dois sagrados caminhos estão entre o caminho do ritmo. Está dizendo, né, que você tenha ritmo. O que a gente falou? Paz é movimento. Percebe? Você tem um movimento de promover as grandes transformações para a sua ascensão. É isso que está dizendo. Protetor da saúde e da cura. Fortalecedor do corpo e da alma. Tá? Então, quando eu coloco a tri na letra, quando eu trago a tri na letra aqui, é a invocação. Tem alguns, né, que me cobram, de certa forma, um avanço, né? Algo mais complexo de ritos, etc. Né? Que já estão há um tempo comigo. E eu trago aqui isso. As pessoas não percebem. Só que são práticas específicas. Para avançar, você vai ter que fazer práticas específicas. Então, uma é entrar em contato com a tri na letra. Está dizendo aí, você invocar, orar, mantrar para Men, Rei, Shin. Isso são sílabas. São sagradas frequências. Man, Rei, Shin. Man, Rei, Shin. Man, Rei, Shin. Man, Rei, Shin. Você mantrar isso. Man, Rei, Shin. Tendo essa grande consciência, man, né, da grande transformação. De forma suave, que ela venha de uma forma suave. Rei, Shin, ascendendo pelo ritmo. Man, Rei, Shin. Man, Rei, Shin. Man, Rei, Shin. Você está escutando uma boa música, como nós estamos escutando aqui, ó. Man, Rei, Shin. Man, Rei, Shin. Man, Rei, Shin. E você vai entrando no looping. E vai trabalhando esse looping. E vai purificando, e vai chegando a esse lugar da grande transformação, da invocação. As pessoas querem milagre, como uma pílula mágica, entende? Não vai acontecer, você é o verdadeiro milagre, é trabalho, você tem que trabalhar nesse lugar. Acham que vão tomar alguma coisa, seja o que for, entende? E as coisas vão transformar, não vão transformar, entende? Essa é a realidade. Você tem que entrar em ação, é você entrar em ação. Essa é a grande transformação, ritmo, rei. Rito, ritualizar e trazer esse lugar na consciência. Não vai. Simples assim. Brasília está curtindo, Solange está curtindo. Muito bom, queridos. Eu também estou curtindo. Estou pegando no tranco aqui. Tragam na retina, que é o nosso scanner, a tri na letra. Tragam a tri na letra no seu scanner aí. Respira fundo. Deixa seu olhar fixo, respira fundo. Deixa penetrar nos seus olhos. Isso. Essas coisas precisam penetrar em você, entendeu? Não essas bobagens que ficam mostrando aí, enfim. Como disse a Brasília, ou foi a Edna, cuidado que tá, né, com os buracos do seu corpo. Sempre falo isso.
No nível mais profundo, Adonai Yahavé também conectado Yehoim Adonai Yahavé como o Senhor Supremo. Esta combinação do Senhor vivente com o Deus vivente, do Senhor vivente com Deus vivente, juntos, né, nos dá um insight de extensão do onipresente, do senhorio vindo da mente divina. Né? Fechem os olhos agora. Onde você estiver, se estiver dirigindo, não pode. Mas se não, para um pouquinho, fecha seus olhos. Imagina um cálice acima de você, derramando uma luz dourada sobre os seus corpos. Veja seu corpo sendo iluminado pela luz dourada de Yod He Vav He. E se veja bebendo desse cálice. E veja esse corpo de luz sendo criado dentro do corpo pela sagrada letra do Yod He Vav He. Do Vav Yod He He. Do He He Yod Vav. Do He Vav Yod He. Veja esse código sendo criado pelas sagradas letras, você bebendo, sendo reconstruído. Respira fundo. Mantenha os olhos fechados e faça a invocação comigo. Ó Adonai Yahavé, tu está próximo de todos que possa livremente invocá-lo como Criador vivente e que todos possam regozijar em ti, sendo aperfeiçoados. Ó bendito, glorificado e exaltado Adonai Yahavé. Respira fundo. Vá abrindo seus olhos. Isso. Uau. Então é isso. Essas são as sagradas frequências. Alguém tem alguma pergunta que não quer calar? Temos isso como base. Muito bem. Alguma pergunta que não quer calar? Lembrem, hoje é quinta-feira. Vocês têm até amanhã para tomar uma decisão na vida de vocês e mudar realmente o rumo. Ontem nós finalizamos mais uma turma, a turma 3, do 12 em 12. Brasília é uma das participantes e que teve a vida transformada, verdadeiramente transformada pelo 12 em 12. Tem uma turma nova começando, já começou na realidade domingo. Nós estendemos a possibilidade de você entrar ou reciclar, se você já fez, até amanhã. A turma está incrível, de pessoas maduras,
pessoas que querem ser realmente transformadas, não tem menino, não tem nenhum menino, menina. Todas as pessoas que já estão nesse planeta há algum tempo. Foi incrível ver a transformação da Edna, da Brasília. Parabéns a vocês por terem chegado, né, terem trilhado e chegado até o final. 144 dias comigo. Tiveram 144 sementes plantadas. Tem um vídeo por dia que vocês vão assistindo. Uma mentoria por semana. Em áreas importantes da nossa vida que nos dá liberdade, fluxo e concretização. Esse é o lugar. E depois compreender a sutilização, compreender como sutilizar, sobretudo a si mesmo. Entender quem você é. Então tá o link aí, vocês tomem uma bendita decisão na sua existência, porque eu estou garantindo para você que nada será igual e vai mudar para melhor, obviamente, para a ascensão que nós estamos falando. Então, clica lá, se inscreve, se tiver dificuldade, fala com a gente. De Cássia traz uma pergunta, eu agradeço, porque quem pergunta está com o cetro na mão, está interagindo, muito bom. Para acender a espiral, vão no sentido anti-horário no hemisfério sul, por quê? Não, sempre sentido horário para acender, não é... Anti-horário é para descender, anti-horário destrói, horário constrói, tá? Sempre. Inclusive, o símbolo que o cara de bigodinho, eu não falo o nome dele, nem penso. O cara de bigodinho, sabe? Que fez o que esse outro doido aí tá fazendo de novo, né? Vai voltando a história, né? Só reciclando de uma outra forma. Muito doido. Um tinha bigodinho, outro é careca. Então, o cara de bigodinho, ele usou um símbolo, né? Usou um símbolo, que é a suástica, né? Ele pegou um símbolo que era sagrado, né? Era porque ele caiu em desuso, por mau uso. Tem sagradas palavras, como, por exemplo, abracadabra. Abracadabra era um código semente, né? Que foi usado de uma forma indiscriminada e perdeu o seu uso, né? Perdeu seu poder de uso. A suástica é a mesma coisa. Se você pega o símbolo da suástica, o que o cara do bigodinho fez foi inverter. Ele inverteu, né, a posição. A posição original, né, do símbolo indiano, ele é horário, né? E ele trouxe anti-horário. Ele inverteu a polaridade dele, tá? Interessante porque eu falava isso na dança sagrada. Aí convenceram do contrário. Claro que completamente. Completamente, né? Não, não tem nada a ver. Tem essa inversão de polaridade por causa do sul, do norte, etc. Mas tá equivocado, né? Tá equivocado. Horário, construção, anti-horário, né? E é muito significativo. Vou trazer algo para vocês aqui, já que está perguntando, Rita de Cássia, estimulou. Vou dar uma chave importantíssima para vocês aqui, nesse sentido, tá? Muito importante. Observem a si mesmo, mas sobretudo os outros. É mais fácil a gente observar o outro, mas isso vai acontecer com você também, né? De que tudo que você representa em círculo com a mão, ou o outro está representando com a mão, ele faz anti-horário. Isso é muito doido. Tudo que é de círculo, circular, você vai olhar a pessoa, ela vai fazer assim, ela vai, né?
Ah, faz um círculo assim, ó. Ela vai fazer assim com a mão, anti-horário. Ela não faz horário. Eu levei muito tempo para mudar esse padrão em mim, porque eu percebi isso nas pessoas. Ninguém falou para mim isso. Eu estou dando uma chave para vocês que eu saquei, né? Quando a pessoa vai fazer, por exemplo, vai escrever, que ela vai circular alguma coisa, como é que ela circula? Vê como é que você circula. Pega o dedo e faz um círculo. Como é que você faz o círculo na, na- no papel aí? Né? Pensa aí, como é que você faz? Como é que é orgânico de você fazer o círculo? A maioria faz anti-horário. A maioria, estou falando 99,9%, faz anti-horário. Né? Esse círculo tem um padrão anti-horário. E eu tive que me doutrinar mesmo. E hoje eu só faço horário. Tudo, construir na minha vida. Construir. E se eu tenho que destruir alguma coisa, obviamente eu trago essa outra energia. Mas isso tem que usar com muita sabedoria. Tem que ter muita sapiência. Olha, somos 1270. Somos 1270. Uau! Estamos crescendo aí. Estamos crescendo. Tá bom? Nós vamos para a nossa leitura, queridos. Bora para a nossa leitura. O livro está incrível. Está simplesmente incrível. É um caso clínico. Ele não fala isso, mas é um caso clínico. Depende, Rita de Cássia. Não fazemos, não. Né? Se você fizer a estrela de 5 pontas e fizer um círculo na estrela de 5 pontas, que seria a estrela de Salomão, fechada num círculo, a pessoa vai fazer a estrela de 5 pontas e o círculo ela vai fazer anti-horário, se ela não tiver consciência do que eu estou te falando. Não vai fazer horário, vai fazer anti-horário. Né? E precisa estar atento. Então, o livro, A Coragem de Não Agradar, chama, é um caso clínico que está falando terapeuta e terapeutizado, que eu chamo de hóspede, né? As pessoas eu hospedo, vocês são os meus hóspedes, eu estou hospedando vocês na minha casa aqui. Isso aqui é uma hospedagem digital, né? Por exemplo, eu tenho um domínio e hospedo o meu site. E estou abrindo a minha casa para vocês. Vocês são meus hóspedes, eu falo. E eu tirei essa palavra e cunhei essa palavra. Ninguém fala, você não vai ver em outro lugar. Isso, inclusive, eu devia registrar isso. Eu vou dizer para você. Viu, Solange? Vamos registrar essa palavra, que eu acho que é importante. Bom, por conta de Abraão, que hospedava as pessoas na casa dele. Né? Então, esse é um tratado de um caso clínico mesmo, de terapeuta e terapeutizado, que chama do filósofo e o jovem, mas ele está terapeutizando esse jovem. E é um caso clínico muito interessante, né, que fala a respeito desse lugar, de olhar para si, de entender que você agrada os outros para reforçar coisas de você mesmo. E que isso te coloque um monte de enrascada. Então, nós vamos hoje para a quarta noite. Ele fala das noites, são 5 noites. Vamos para a quarta noite hoje. Vamos ler a quarta noite. Se te interessa, é só você acessar o link que eu vou colocar aqui. É no Zoom, a gente faz isso no Zoom. Tomando café, nós vamos tomar nosso café real. Eu, no caso, não, porque hoje é o meu dia de jejum líquido. Eu vou fazer uma vitamina para mim, etc. Vou tomar uma vitamina. E depois minha sopinha. Enfim, hoje é o dia de jejuar com líquidos. Quinta-feira, que é o dia da cura. Então, se te agrada, é só você migrar para esse link que eu vou postar aqui para você. Nós temos um grupo específico que trabalha isso. Você pode entrar também, adentrar o grupo.
Está aqui a sala está aberta, então. O livro A Coragem de Não Agradar. Né? Esse é o livro. Vamos ler a quarta noite. Tá? Coragem de não agradar. Ok, queridos? Então, mais um programa cumprido, feito. Liderança 5:4 às 5:14 da manhã, são 20 minutos. Nós já fizemos, estamos falando sobre liderança com clareza. Se te interessa, amanhã, aqui no YouTube, 5:14 da manhã. Depois, 5:31, a gente começa a aliança ativa. Ativar a sua aliança com o espírito, a alma e o corpo, você ligando o espírito e o corpo, se postar diante do Deus vivo, pedir perdão, pedir a misericórdia e simplesmente projetar o seu futuro nas suas imagens e ação, na sua imaginação, abençoado pelo Deus vivo. É isso que a gente faz na Aliança Ativa, é surreal, né, esse movimento. Aproveite, daqui a pouco ele vai estar fechado só para o clube, quem for do clube, tá? Então, nos últimos dias, nós estamos criando aí, finalizando o clube, e aí quem for do clube vai acessar, quem não, não. Assim é a vida. E depois o Aliança 559, entrando em contato com a palavra, os nomes sagrados de Deus, a numerologia, a astrologia, eu trago as ciências herméticas, a geometria sagrada, eu trago as frequências do dia segundo as ciências herméticas. E agora vamos para o livro. Esse é o nosso menu desse garçom que te oferece, tá bom? Um beijo na alma de vocês, a gente se vê por aí.